Oi, gente, aqui é a Amanda. Bom dia, boa tarde, boa noite pra vocês. Saudade, hein, gente? Faz tempo. É verdade, eu tô morrendo de saudade, gente. Meu, eu quero que vocês venham aqui. Não dá pra vir todo mundo, tá? Mas nós podemos convidar um de cada vez. Ou até dois, Sim, não sim, é? verdade. Bora lá, gente. Já já são vocês. Bom, depois da vinheta, é claro, né? Roda a vinheta. Gente, como vocês estão? Hoje será o nosso especial de Dia das Mulheres. Temos uma ilustre convidada! Se apresente, por favor! Obrigada, meninas. Obrigada por estar aqui. Eu sou Loreta Farisco. Eu trabalhei 20 anos no mundo corporativo e larguei tudo para me tornar terapeuta. Hoje eu trabalho ajudando mulheres a sair deste papel de guerreira e se tornarem mais líderes de si mesma. Nossa, né? que maravilha! Tanto que quando surgiu esse convite, foi a primeira coisa que eu falei, né? A gente precisa falar sobre esse romantismo da guerreira, ainda mais nesse mês da mulher, né? Então, eu acho muito importante trazer todos esses conteúdos pra cá, porque nós estamos sobrecarregadas, na verdade. O tempo todo! Gente, como é incrível isso, não é? A gente tá sempre muito sobrecarregada. Exatamente. E o incrível é que nós somos criadas para ser sobrecarregadas. Exatamente. Desde criança a gente sempre escuta, ou tem aquela questão de os brinquedos para os meninos são ferramentas, caminhões, mas para as meninas são vassoura, ferro de passar, a louça para lavar. Somos criadas para isso. Exatamente. É uma coisa incrível, né? E aquela boa e velha história, né? A mulher tem que ser pura, casta, e o homem pode ser o pegador, né? Nossa, é verdade. E aí, quando eu tava me preparando pra cá, eu falei, eu quero entender um pouco melhor disso, né? Quero entender, porque é algo cultural, Sim. né? E se a gente parar pra analisar, quando eu comecei a olhar as datas de tudo isso, a gente percebe que é algo muito recente. Então, olha só, em 62, quer dizer, pouquíssimo tempo, a mulher que era casada, ela era vista como incapaz. Tinha uma lei, né, que sempre um homem tinha que cuidar dela. Então, por exemplo, uma mulher não conseguia, tem até naquela série da Leila Diniz, ela morando num hotel porque ela se divorciou, aliás, ela se desquitou, porque na época nem tinha divórcio, e ela tinha que morar no hotel porque ninguém alugava uma casa pra ela, porque não tinha nenhum homem que assinava pra ela. Então, a lei do desquite, isso mudou a partir de 77. E só em 88, gente, 88, nossa, não tem 40 anos não isso. Tem, são 37 é que a mulher, anos, né? Exatamente, é que a mulher passa a ter todos os direitos que um homem tem. Então, é algo muito recente. Muito. E aí, pegando isso que você trouxe, eu vejo assim, a geração de quem já tá ali, dos 45, 50, a partir dessa etapa, é que realmente começou a ter o direito de ter uma carreira, de escolher se quer casar ou se não quer casar, se decide ter um filho ou não tem um filho. E aí eu vejo assim, a partir ali dos 35 pra cá, a gente foi ensinada a não depender de homem. Graças a Deus. Mas até a página 2, por quê? A gente se tornou uma sobrecarregada. Sim. Né? Por quê? Porque a gente continuou... Assim, é natural do ser humano, né? Querer casar, querer ter um companheiro, né? Ter uma companhia, é natural. Só que o que aconteceu? A gente agora é cobrada para ter uma boa família, para ter filhos, para ter uma carreira de sucesso. Tudo isso em 24 horas, sendo magra, né? Tem que estar sempre bonita, sempre tem que estar bonita, impecável. Então, o que acontece? A gente se tornou mulheres super controladoras, porque o único jeito da gente dar conta é isso. É dessa forma, né? Por isso que a gente se cobra tanto, porque a gente é cobrado o tempo todo, né? Então, muitas coisas... Outra mesmo eu estava vendo um vídeo falando o seguinte, que, por exemplo, tudo aquilo que uma mulher faz, para ela é obrigação. Então, cuidar de um filho não passa de uma obrigação. Agora, se o pai cuida deste filho... Nossa, olha como ele é um bom pai. Ele recebe elogios. Ele é um super homem porque ele tá cuidando do filho. Sim. O filho é dele.
a obrigação. Eu acho incrível que eu ouço muito de mulheres também, de vira e fala, ai, mas meu marido me ajuda. Te ajuda em quê? Ele mora na mesma casa que você não é a chefe dele. Ele não tem que te ajudar. Mas- Ele tem que fazer porque ele também mora. Ele come, ele dorme, ele suja. Mas o que acontece? Ao meu ver, eu vejo dessa forma, que os homens foram criados assim, entendeu? Não foi, a mãe dele não ensinou a ele a, assim, cuidar da esposa dele, do filho dele, ajudar ela com as tarefas domésticas. Assim como ela tem a função de trabalhar, assim como ele, só que tem as coisas, as tarefas de casa, né? Isso daí é uma coisa que a mulher, praticamente a mulher tem que fazer, porque ela é mulher, então ela tem mais cuidados, né? Vão muito por essa questão. Eu vejo dessa forma, eu não sei se eu tô errada. Por isso que eu fiz questão de trazer essas datas. Porque a gente para pra analisar, é isso mesmo, é algo cultural. E nós estamos no meio do olho do furacão. Então, por que tantas mulheres hoje têm burnout, ansiedade? O Brasil é o terceiro, se eu não estiver errado, ele é líder em... Se eu não estiver errado, ela tá em terceiro lugar de ansiedade no mundo. Nossa. Entende? E vamos juntar tudo isso de uma coisa que a gente ainda não falou, que são as redes sociais, o Sim. mundo é muito mais rápido, né? Antes você saía do seu trabalho, ia pra sua casa, não tinha WhatsApp, Sim. não tinha redes sociais, né? Então aquele tempo se tornava pra você descansar, você não tinha tanto estímulo, né? Então também tem tudo isso junto. Então o que eu gostaria, né, de entender aqui, né? Eu quero ser otimista de pensar nisso, que estamos no meio de uma transição, Sim. né? Então, assim, no fundo, a gente não sabe como se cobrar menos, né? Os homens não sabem o que fazer com essa mulher trator, né? E então a gente tá aprendendo, né? Porque por outro lado também, essas mulheres agora estão criando esses próximos homens. E essas mulheres com consciência vão gerar crianças e vão criar meninos que vão se tornar homens que vão ter uma outra mentalidade. Esse Tomara, poder né? quem tem são as mulheres. É. Porque, como eu sempre digo, o filho é da mãe. Então quem tem esse poder maior para mudar isso, acredito eu, que sejam as mães. Não que seja a culpa da mulher o homem agir como age. Ele age desse jeito porque ele quer. Ninguém obrigou. Ninguém botou na cabeça, olha, você tem que agir assim. Não, cada um age da maneira que lhe convém, vamos dizer assim. Mas acredito eu que, dependendo da forma que criarmos os filhos, pode mudar muita coisa. Não que seja nossa obrigação, porém, a gente tem esse poder. Sim. Eu sou mãe, né? Minha filha tem 12 anos. E eu só tenho ela. Eu não queria... Assim, eu não tenho vontade de ter outros filhos. Porque essa responsabilidade só cai pra mulher. Sim. Ai, meu filho ficou doente. A mãe leva ao médico. Ai, meu filho tem lição de casa. A mãe é professora. A mãe vira tudo, né? Exatamente. Essa responsabilidade que eu não quis ter a mais. Porque um só já é complicado, né? Já é difícil. E mãe solo, né? Eu sou mãe solo. Então, é uma carga maior, né? Vamos dizer assim, que é uma carga maior. E aquela responsabilidade de mãe e pai. Sim. Né? Sim. Então, assim, minha mãe fala que eu sou carrasca, né? Com a minha filha. Por quê? Ela não tem, eu tirei o celular dela, ela tinha celular. Eu tirei porque ela não conversava, ela não prestava atenção em nada, tava indo mal na escola. Eu tirei. Tirei sim, ela não tem mesmo. Peguei o celular dela e desliguei. E assim, agora ela é uma pessoa bem melhor pra conviver e tal. Mas assim, você criar o seu filho sem limite também é pior. Porque, ainda mais se você for sozinha, que nem eu. Porque assim, você deixa ele muito à vontade e tal. E aí depois, como é que você vai conseguir controlar? Não consegue. Já era, né? Não consegue porque você não freou. Mas aí fica aquela coisa que você falou, né? É uma pressão. A mulher tratou. Eu me sinto assim às vezes. Porque fica muito sobrecarregada, né? E aí, por isso que eu quis trazer, né? Falar de não romantizar essa mulher tratora, essa mulher guerreira. Porque o que acontece? A gente tá assumindo papéis que é humanamente impossível dar conta, né? Você literalmente não tem horas no seu dia. Você literalmente não tem tempo para fazer tudo aquilo. Então,
é importante achar esse equilíbrio. Por quê? Porque na outra ponta, eu também trabalho com sagrado feminino. Você tem aquelas mulheres que trabalham com sagrado feminino, que estão... E parece que a vida delas é assim, né? Ficar descalça, andando no meio da cachoeira, fazendo meditação em pose de yoga, né? E aí você fala, eu preciso sentir, eu preciso fazer. E eu lembro que quando eu comecei a entrar nesse universo, eu falava, pelo amor de Deus, meu, que brisa é essa, cara? Eu lembro que eu falava, meu, isso aqui não serve pra mim. Não serve pra mim, gente. Não serve, pelo amor de Deus. Não dou conta. Não dou conta. E até que eu comecei a entender que existe... A gente tem que encontrar o equilíbrio entre esses dois lados. Porque não dá, porque assim... Energia feminina e masculina não tem nada de misticismo, sabe? Não tem nada de misticismo. Você tem, por exemplo, aqui, quando eu tô falando, eu tô me mexendo, eu tô agindo, eu tô usando uma energia masculina, né? De ação. Então, o masculino, ele age, ele coloca as coisas em prática. E todo ser humano tem dentro de si a energia masculina e a energia feminina, né? Guardada as devidas proporções, né? Quando você tá ali no momento de mais acolhimento, momento que você quer ficar quietinha, quando uma mulher acolhe outra mulher, quando uma mulher acolhe um filho, ela tá na energia feminina, que é uma energia mais intuitiva, uma energia de descanso, uma energia de pausa. Então, assim, se até máquina tem que parar, como é que a gente não vai parar? Então, o que tá acontecendo, né? Eu vejo muito isso, eu acho que estão criando dois polos. Primeiro, assim, essa mulher que virou um trator, então ela tem muita energia masculina, e aí ela não sente mais nada, ela não acolhe mais nada, e principalmente consigo. Então ela sai destruindo tudo, ela acha que ela não pode parar, ela acha que ela tem que dar conta de mais alguma coisa, ela acha que se ela tá parada em casa sem fazer nada, ela devia estar lendo um livro, ou tinha que estar produzindo de alguma forma. E do outro lado... Tem essa mulherada que entrou nesse movimento do feminino, mas tá lá, ó. Só no sentido... Só que acontece, essa mulher também não faz nada. Tudo que essa aqui faz demais, essa aqui não faz, né? E olha que eu estudei com uma pessoa que eu amo muito, a Márcia Merma, ela trabalha com o sagrado feminino, principalmente na linha de Maria Madalena, e ela estuda com uma pessoa nos Estados Unidos que também trabalha com essa energia. E ela tá fazendo esse movimento de, ó, mulherada, bora, não dá pra ficar só no sentir, não. Vocês têm que, não é assim, senhora. É bem assim, ó, tá bom, é legal que vocês estimularam o feminino, mas vocês têm que fazer alguma coisa. Então, é isso que eu entendo hoje, porque a questão aqui não é o equilíbrio. Sim. Não dá pra você ser trator o tempo todo e não dá pra você ser a riponga ali, sabe? Que anda descalça ali o tempo todo, sabe? O que aconteceu comigo? Eu trabalhava no hospital samaritano. Aí, e eu tô assim, aquela carga assim, sabe? Tipo, trabalho. E chego em casa sem as coisas pra fazer, eu acabei ficando muito estressada. Muito, de verdade. Começou a sair mancha no meu corpo. Manchas roxas. Aqui, no meu pescoço, o pessoal até ficava brincando. Ei, Amanda, a noite foi boa. Eu, quê? Quem me dera, né? Quem me dera. Aí, quem foi eu? Tem um roxo no seu pescoço, seu marido te detonou. Eu, não, gente, que roxo? Aí, quando eu fui olhar, não era só ali. Tinha saído pelo meu corpo inteiro. Aí, eu passei no médico. Aí, ele pegou. E eu não parava quieta. Minhas pernas, minha mão, eu não conseguia parar quieta. Era o tempo inteiro. Uma pessoa super elétrica. Tinha noite que eu não conseguia dormir. E eu levantava de madrugada. Pra poder me arrumar, tomar banho, me arrumar. Pra eu ir trabalhar. E aí, nessa coisa aí, quando eu fui ver, era muito estresse. Aí, o médico me afastou do trabalho. Sim. Eu tive que tomar medicação. E mesmo ficando uns dias em casa... ainda assim, eu tava 220. Sim. Foi horrível. Percebe como é aí que eu falo que a gente tem que encontrar o equilíbrio? Porque não dá pra virar pra você e falar assim, ó, é o seguinte, para de trabalhar. Como? Hoje em dia não tem Pega como. a filha e... Vai viver na natureza. Vai viver na natureza, entendeu? Não dá. Então, o meu trabalho é esse. É analisar o teu caso... e fazer você tirar essa pressão de cima de você. O que dá pra fazer no tempo que dá pra fazer. Por quê também? Tem um detalhe muito importante, que eu acho que talvez é o que mais sobrecarrega.
a autocobrança. Porque a gente tem um carrasco interno, né? O meu não me dá paz, não. Viu? Não dá. Então, muitas vezes, esse é um ponto importante, é importante dizer isso. Muitas vezes, o que tá te sobrecarregando não é o que você tem que fazer. É tudo que você tá pensando dentro da tua cabeça, se cobrando daquilo, né? Então, isso enlouquece qualquer uma. Isso enlouquece qualquer um, né? E a gente brinca, né, que a autoestima hétero deveria ser invasada e distribuída no SUS e deveria ser mesmo. Por quê? Porque, gente, o que acontece? Vamos lá. A filha, uma vez eu ouvi isso de uma pessoa e, assim, gravou por causa da minha vida. Ele falou assim pra mim: parece que vocês são treinadas pra serem filhas, né? Parece que vocês são treinadas a vida inteira pra ser filha. E eu fiquei pensando nisso. Para pra pensar, você foi. Porque você tinha que ser a boazinha, você tinha que agradar as pessoas, você tinha que fazer o que você não queria. Agora o menino não, ele é criado de uma outra forma. Ele é criado pra agir, ele é criado de uma outra maneira. Entendeu? Ele é criado pra proteger, ele é criado pra cuidar. Ele é diferente como ele é criado. Então, a autoestima do homem é estimulada desde pequena. E por desde nós. Pequeno. E por nós. E muitas vezes por nós. Agora, a da mulher, não. A da mulher, não. A da mulher, ela tem que ser boazinha. Ela tem que ceder. Entendeu? Outra coisa, que é uma coisa assim que pra mim mudou muito. Você deixar o outro desconfortável. A mulher não aprendeu a fazer isso. Eu aprendi. Graças a Deus. Eu demorei. Graças a Deus. Mas eu aprendi. Exatamente. Eu prefiro que a pessoa fique desconfortável. Mas você aprendeu já adulta. Adulta. A gente não aprende. Eu aprendi depois de muito tapa na cara. Eu precisei de muito disso pra eu aprender. Ela era uma situação difícil, porque até eu, assim, falava pra ela: você deixa as pessoas fazerem o que quiserem com você, não pode ter fim. Ela ficava chorando e eu não. Eu era o oposto dela. Eu acho que desde pequena eu sou atratozinho. Desde pequena, eu sempre fui respondona. Minha mãe sempre fala: Amanda, você não pode fazer isso. Aí eu, por que não? Eu sempre fui assim. Mas, tipo assim, aí conforme você vai crescendo, você vai... Não, pera, eu não posso fazer isso com todo mundo. Eu fui, assim... Foi ponderando, eu fui fazendo isso. Porque entra como se fosse uma falta de educação mesmo, né? Sim. Parece que essa pessoa não foi criada bem e tal. Minha mãe me deu muita educação, né? Ao contrário. Só que quando eu via que a pessoa tava, assim, extrapolando, eu não aguentava. Aí eu mostrava quem eu era. Então, assim, pra mim... Até hoje eu sou assim. Então, assim, pra mim é... Mas, assim, agora eu aprendi a ser mais educada. Eu falo com elegância, claro. Mas não, eu acho que o que você foi um equívoco agora é que você não era mal educada. Era assim. Não era. Eu via a vida inteira. Não era questão de ser mal educada, mas era questão de não levar o tal desaforo. Eu demorei muito. O pessoal falava comigo de qualquer jeito, me tratavam de qualquer forma. Eu aceitava aquilo, ficava quieta e ia pra casa chorar. Tanto que, desculpa te interromper, tanto que na comparação entre ela e eu, as pessoas falavam: a Helena é tão delicadinha e você é tão grossa, parece um menino. Era desse jeito. Mas eu nunca achei que eu sempre fui delicada, assim. Nunca achei. Mas percebe de novo como, assim, parece que só existe esses dois polos. Sim. Ou a mulher é um trator, ou ela é boazinha demais. Sim. Né? E a gente precisa aprender o caminho do meio. Porque não dá pra ser capacho de todo mundo. Não dá. Também não dá pra você sair atropelando todo mundo. Eu acho que eu ainda tô meio que aprendendo a não atropelar. Porque eu saí de tudo bem, eu aceito, pra um problema seu, não quero saber. Sabe, eu saí de e fui com tudo pro outro. Eu não fui já naquele, vou saber. Eu sei, é claro, eu sei como falar com as pessoas, eu respeito todo mundo. Porém, não me respeitou é uma vez só. Acabou ali. Eu boto as pessoas no devido lugar. Porque eu aprendi a fazer isso de tanto que me tratavam da forma que tratavam. Mas... eu acho que eu ainda estou em um processo de aprender como lidar com tudo isso.
Porque agora eu não dou moleza pra ninguém, eu não deixo de fazer nada, eu não abro mão de absolutamente nada, e isso eu não quero mudar. Porque eu abri mão de muita coisa, de tudo e qualquer coisa pelo outro. E daí, quando eu precisei que abrissem mão por mim, eu não tive. Então eu já fui com os 2 pés no peito. Mas isso também é importante dizer o seguinte, normalmente quando a gente tá fazendo uma mudança de comportamento, pode acontecer isso mesmo, você sai de um polo pro outro. Por quê? Você não aprendeu a dosar. Você não aprendeu a dosar. E muitas vezes, quando você vai fazer essa mudança de comportamento, você faz num impulso, você vai de uma ponta para outra, porque você precisa ter coragem de romper aquele padrão. E aí depois você vai achando o melhor caminho, o caminho do meio. Então quer dizer que aí, tipo, que nem no caso dela, que ela era uma boazinha e tal, e aí foi pra outra ponta. Aí nesse caso tem que ir ponderando. Daqui a pouco ela vai achar. Vai sentar ele. Daqui a pouco ela vai sentar. encontrar. É igual você, daqui a pouco você vai achar o caminho do meio. Né? Então foi, por exemplo, o que aconteceu comigo. Então eu percebi, o que aconteceu? Eu trabalhei 20 anos no mundo corporativo. Então eu tava acostumada, eu trabalhava em compras. Gente, compra, eu falo que é a mesma coisa que vendedor, só que é o contrário. Né? Então eu trabalhava 12 horas por dia, eu tava sempre numa reunião, eu era um trator. Eu era o trator. E aí eu comecei a ter ansiedade, comecei a questionar tudo isso e tal. Fiz minha transição de carreira, tava muito apaixonada por autoconhecimento. Falei, vou viver disso, é isso que eu quero pra minha vida. Só que num primeiro momento, eu ainda era o trator. Ainda era o trator. Foi quando começaram a falar assim, Fia, vai devagar. E eu comecei a estudar mais sobre sagrado feminino, né? E o que é o sagrado feminino? Gente, não tem nada mais do que você se conectar com o seu lado mais feminino, porque a gente tá muito masculina nesse sentido. E aí eu aconteceu a mesma coisa, falei, agora eu vou sentir. Nessa de sentir eu não fazia nada, então eu tive que ir voltando e encontrar o caminho do meio, né? Então o que acontece? O que eu faço hoje no meu dia, né? Então, por exemplo, eu não tomo uma decisão sem antes parar 2 minutos pra pensar. Que às vezes a gente... Por exemplo, convite do podcast. Eu parei, falei, não, pera, deixa eu pensar, deixa eu analisar tal. Não, vale a pena eu ir, então tá bom, eu vou. Entende? Não é só porque apareceu, porque quando a gente tá muito na ação, nossa, apareceu, eu tenho que ir. Nossa, apareceu, eu tenho que dar conta. Não. Você vai equilibrando. Tem dias que... Outra coisa também, gente, que eu levei muito tempo pra aceitar. Que hoje eu acho que a Loreta de 5 anos atrás, ela jamais acreditaria que ela estaria falando sobre isso num podcast. Que é o seguinte, quer a gente queira, quer não, a gente tem ciclo. Ah, sim, com certeza. A gente tem ciclo. Então o homem, ele tem todos os hormônios deles iguais durante o mês todo. A mulher não. Ela não tem, gente, é uma mudança biológica. Não tem o que fazer. Então, usar isso ao seu favor é muito bom. Então, por exemplo, é o detalhe que eu mais gosto. Fase da menstruação e um pouquinho antes, ali na fase da TPM, é a época que é a época ideal para você fazer coisas internas, coisas fechadas, coisas sozinhas. Então, por exemplo, é a hora de fazer uma planilha, um trabalho que exige muita concentração. Na época da menstruação, a mesma coisa, né? Eu falo que, é claro que isso também é mundo ideal, né? A gente faz aquilo que daria conta. Mas, por exemplo, é a hora... Eu tenho uma nutricionista que eu sigo que ela faz as dietas de acordo com o ciclo. E ela fala, todo período de menstruação, a mulher tem que parar e tomar uma decisão da vida dela. Quando ela tem que decidir alguma coisa, é o melhor período. Porque você tá mais quietinha, você tá mais pra dentro, né? Você consegue fazer isso com melhor clareza. Mas também não sai fazendo nada, porque ainda não é o momento. Depois você faz, tá? Então, assim, eu olho pra isso e vejo o seguinte, né? É muito difícil aplicar isso no nosso dia. Né? Não dá pra virar e falar assim, olha, hoje eu não vou trabalhar porque eu tô menstruada e de acordo com o ciclo eu vou ficar melhor se eu ficar em casa. Já ficar 2 dias. Ficar 2 dias sem trabalhar. Mas você sabe que a Márcia Merma, que é minha mentora disso, ela tem esse projeto de levar a licença menstrual.
Mas parece que já tá, né? Já tá. Eu já ouvi falar que tá assim Uhum. mesmo. Por quê? Porque ela fala exatamente isso. Essa mulher depois vai produzir tanto que o custo vai se pagar. Entende? Porque também tem isso. Se você dá... Tem um vídeo de uma neurocientista que ela fez isso. Ela fez esse teste com a equipe dela. Ela colocou as atividades de acordo com o ciclo. Então, por exemplo, uma estava menstruada. Ela não mandava aquela para reunião. Ela mandava aquela fazer a planilha de não sei o que lá. E aqui tava ali na fase de ovulação, que você tá toda elétrica, não sei o que. Mandou ela para reunião, porque aí ela tá terrível. Ela tá no lugar certo. E aumentou não sei quantos % a produtividade. Então, assim, é o mundo ideal? É o mundo ideal. Seria, né? Seria o mundo ideal, né? Mas eu acho que a gente pode fazer aquilo que dá conta. Então, por exemplo, uma mulher que tem preocupação com o corpo, será que precisa treinar no dia que tá menstruada? Porque esse é o tipo de coisa que pode fazer. É complicado porque na menstruação, no período menstrual, a gente fica inchada e fica mais sensível ou fica muito estúpida, entendeu? E aí como que fica, né? Aí tem aquelas pessoas que tem aquela brincadeira chata. Aí você vai dar uma patada. É complicado. Que eu acho que assim, talvez vamos trabalhar aquilo que dá conta de trabalhar. Eu acho que quando a gente fala de equilíbrio, porque também agora você vai ver muito assim, mulher tem que ter uma vida leve, não sei o quê. Mas calma, vamos entender o que é essa vida leve também. Porque eu acho que são essas as pequenas escolhas, né? Então, tá gripada, precisa ir treinar gripada? Será que nesse dia não dá pra falar não pro chefe, ir pra casa e no horário? Não tô nem falando pra sair mais cedo, tô falando pra sair no horário. Entende? Será que realmente precisa controlar tudo? Agora eu tenho Iplanon, né? Então eu não menstruo. Então, assim, mas devido porque assim, no meu período pré-menstrual, eu viro um bicho. Gente, eu fico um terror. A minha filha, coitada, ela sofria demais. Eu ia falar agora, coitada da Luísa. Ela sofria porque eu não conseguia controlar, sabe? Era horrível, era horrível. Até eu ficava pensando, eu tô insuportável, o que é isso? Mas eu já sabia que era o meu período pré-menstrual. Era horrível, era horrível. Aí, o que eu fiz? Passei no médico, conversei com ele e tal. E eu tinha muita cólica, era horrível. A cólica era tanta que eu não conseguia trabalhar. E aí, eu conversei com o médico, passei com ele tudo. Aí ele falou... Amanda, não tem o que fazer. Ou você toma contraceptivo pra cortar a sua menstruação, que assim você não vai ter tensão pré-menstrual. Aí é uma decisão sua. Aí eu falei, doutor, pelo amor de Deus, ninguém tá me aguentando. Eu não tô me aguentando. Eu tava insuportável. Insuportável. Aí eu decidi. Aí eu coloquei o Implanon agora, mas eu tomava a injeção antes. Entendeu? Nesse caso, acho que você se colocou em prioridade. E é isso que eu falo sobre ter uma vida leve. É isso que eu acho que a mulher tem que... eu acredito que a mulher tem que fazer pra ter uma vida leve. Então, se, por exemplo, pra você, a TPM era um período muito pesado... Muito. Era horrível. Usa o Implanon, então. Já que funcionou, usa o Implanon. Porque, gente, não adianta a gente ficar também prezando, a mulher tem que ter uma vida leve, não sei o quê. Mas o que dá pra fazer na prática? O que dá pra fazer na prática? Então, na prática, o que dá pra fazer é isso. Você não pode falar, olha, chefe, vou ficar 10 dias sem trabalhar, porque... Eu viro bicho. Vira o bicho. Exatamente. Filha, você vai sumir por 10 dias e depois você volta. Se vira aí por 10 dias, depois você volta. Então, assim, é o que dá pra fazer o Implanon? Então, vamos fazer o Implanon. E tá tudo bem. Sabe assim, escolheu, foi. E mudou muito, viu? Muito. Tipo assim, parece que eu sou outra pessoa. Porque, assim, agora eu não tenho mais aqueles picos de estresse. Nossa, era horrível. Era horrível. E, assim, eu não conseguia controlar. Era uma coisa incontrolável.
eu tratava mal a maioria das pessoas. E isso daí eu acho assim que não é legal. Uma falta de respeito. E é sabe? engraçado porque quando ela agia assim, as pessoas não tinham coragem de falar nada pra ela. Aí chegava em mim, Eliane, que é isso? Que aconteceu com a Amanda? Olha isso. Só que a única pessoa que chegava nela pra falar era eu. Ninguém mais falava. Aí a gente às vezes quebrava o pau, daqui a pouco a gente tava lá de boa. Mas ninguém nunca tinha coragem de chegar nela e falar. E vinha falar pra mim. Falava, olha, provavelmente ela não tá bem. Porque ninguém age dessa maneira do nada. Né? É que nem quando eu vejo o povo falar, nossa, você viu fulana, deu a louca. Você acha que ela chegou a isso por quê? Eu ia Você chegar acha nesse que foi ponto. sozinha que ela fez isso? Você acha que ela simplesmente falou, ai, acordei hoje, tô a fim de infernizar a vida dos outros? Porque, meu, não é assim, cara. As pessoas te levam a isso muitas vezes. Exatamente. Mas a culpa é sua, porque foi você quem agiu assim. Exatamente. O que acontece? É a sobrecarga. Você Sim. vai se sobrecarregando, você vai se cobrando. E o corpo, ele é muito sábio. Né? O corpo, ele faz isso da ansiedade que você falou. Ou você... por exemplo, isso impacta até numa TPM. Talvez a sua TPM foi ficando muito aflorada por conta disso. Porque você já tinha... O corpo, ele dá um jeito. O corpo é muito inteligente. Ele dá um jeito de te avisar. Né? Do que realmente tá acontecendo. Tipo, é literalmente um para. Então... Eu ouvi, graças a Deus. Exatamente. Então, assim... Obrigada. Olha como que eu era, hein? Ó. Então, mas eu acho o seguinte, a gente tem que ir usando as armas que a gente tem pra ter uma vida mais leve. Então, talvez, é literalmente assim. Você tá num trabalho que te paga muito bem, você gosta muito de lá, mas tem um chefe que acaba com você. Tá acabando com a tua autoestima. Tá na hora de você sair. Por mais que aquela proposta seja muito boa. O que é mais... Aliás, talvez você tenha que, no mínimo, parar e pensar. Vale a pena continuar aqui? O que é mais fácil pra mim? Continuar aqui ou ir para um outro emprego? A gente tem que fazer essas escolhas, né? Porque aí você falou muito bem. Aqui é a nossa liberdade. Aqui a gente tem que ser dona dessas decisões, né? E é por isso que eu falo que a gente tem que sair por isso que a gente tem que sair da guerreira para líder. Pra CEO, né? CEO da sua própria vida. Eu gosto muito disso, né? CEO da sua própria vida. Porque é você quem tem que determinar. Eu me tornei CEO da minha própria vida. Eu me sinto assim. Exatamente. E de verdade, eu sempre falo que a mulher que eu sou hoje daria uma surra na mulher que eu já fui. Sério. E de verdade, eu tenho orgulho de ser quem eu sou hoje. Exatamente. Independente do lugar onde eu esteja, independente da pessoa que eu esteja conversando, eu não deixo mais fazerem comigo o que faziam. E aquilo me fazia mal. E eu hoje falo, se for pra alguém sofrer por alguma atitude, seja você pela sua atitude. Porque eu falo que as pessoas têm diferentes versões minhas. E cada um tem a versão que merece. Se eu te tratei mal, repense como você agiu comigo. Porque eu não sou do tipo que vou agir com você de qualquer jeito, porque aquilo me deu na cabeça, sabe? Eu valorizo muito quem você é. Então, se você, sei lá, nossa, o que aconteceu com a Eliane que ela foi super grossa, ela foi super ignorante? Puxa na memória como foi que você agiu. Porque se você agir bem comigo, você vai ter o meu melhor. Mas se não agir bem, por que eu vou ficar lá sofrendo, passando por tudo aquilo, sendo que você agiu assim comigo porque você quis. Sem querer a gente quebra um copo, sem querer a gente tropeça. Mas a gente não trata ninguém mal, a gente não humilha ninguém sem querer. E esse é um ponto também muito importante, que é o seguinte, ninguém aqui é Gabriela, né? Ninguém aqui tem que ter síndrome de Gabriela. Não é porque vocês aprendeu que você tinha que ser assim, que você tem que ser assim pro resto da vida. Ah, mas minha mãe, mas minha família... Mais nada. Mais nada. A tua família, as pessoas que te criaram, os ambientes que você viveu, foi de acordo com aquilo que você escolheu pra tua vida. Né? E aí você pode sair disso a qualquer momento. Porque eu acredito muito também numa inteligência, né, que é maior do que a gente, que tá arquitetando tudo, né? Então, se você veio para aprender com aquela família, com aquele trabalho e tudo mais, você pode mudar isso. Você pode, a qualquer momento, virar e falar assim, olha, eu não quero mais. Só que é você
quem tem que falar, eu não quero mais. Então agora, é como eu gosto muitas vezes de usar o caso de emagrecimento, né? Porque eu acho fácil de entender, que é literalmente isso, é você bater botar o olho ali, não quero mais isso. E você começa a fazer uma nova escolha e segue embora naquela escolha. O que acontece, o que não dá pra fazer? É tomar uma escolha e ficar se chicoteando do que aconteceu no passado. E aí fica ali se chicoteando, e não vai nem pra frente nem pra trás, e quando você vê, o tempo passou e você tá parada no mesmo lugar. Então agora, assim, todas adultas, né? Mulheres formadas, dão conta de fazer as coisas, senta, organiza, né? E vamos embora. E eu quero aproveitar também, que é uma coisa que eu gosto muito de pegar no pé do povo, que é o seguinte: carnaval passou há 10 dias, 15 dias, certo? E aí as pessoas têm aquele negócio, né? Virou o ano, agora minha vida vai mudar. Aí dura... Você sabia que a terceira segunda-feira do ano é o dia mais triste do ano? É considerado o dia mais triste do ano. Por quê? Por causa disso. Porque quando a pessoa percebe que ela não tá dando conta de fazer aquilo tudo que ela prometeu. Eu nunca prometo nada. Quando o pessoal me pergunta, o que você prometeu pro ano que vem? Minha filha, eu só Prometi vou. nada. Eu só vou. Mas o que acontece? Então aí aqui no Brasil, a pessoa já dá uma pedalada e joga pra depois do carnaval. É. Né? E aí a minha pergunta pra você é: agora você tá jurando que agora vai, mas tá indo? Mas tá indo de verdade? Precisa de atitude, né? Por quê? E aí, gente, o que eu acho mais importante? Às vezes você faz as mesmas promessas, faz as mesmas atitudes, e você acha que você tá mudando, e você tá vivendo o mesmo ano todos os anos. Então, nessa situação, é a hora que você tem que fazer algo diferente. Muitas vezes, é aí que entra o meu trabalho. Porque é alguém que olha de fora e fala: olha, o teu ponto cego tá aqui. Sim. Você tá comendo bola aqui. Ou então, mulher, você prometeu que você vai emagrecer, casar, ficar milionária, trocar de emprego, tudo isso ao mesmo tempo. Uma lista de 10 coisas. Mas não iniciou Não nenhum. faz nenhuma. Não, exatamente. Aí você vira pra ela e fala assim: vamos ver qual que é a prioridade? Sim. Qual que é a prioridade? Assim, a vantagem que eu vim do mundo corporativo, então é muito engraçado, meu cérebro trabalha tudo por projeto, sabe? Minha cabeça, tudo na cabeça é projeto, é planejamento e estratégia. Então é isso que eu faço com as minhas clientes. Eu virar e falar assim: tá bom, mozão, você quer... Mas você quer tudo no mesmo jeito, né? Então vamos priorizar. O que vai mais te impactar? Emagrecer. Então nós vamos emagrecer. É dinheiro? Nós vamos cuidar de dinheiro. Né? E aí sim a gente vai fazendo o trabalho. Porque também tem isso, gente. Aquilo que você acredita é uma verdade. Quando tem alguém de fora e olha pra tua cara e fala assim: não é uma verdade. Você sabia que tem gente que faz assim, assim, assado? Aquilo... abre uma lamparina. E aí é quando você começa a falar: né? E vira pra cá. Tira os cabrestos, né? Exatamente, exatamente. Por que você tem... Isso todas as profissões, né, gente? Você tem um William Bonner, que foi jornalista a vida inteira. E, gente, porque eu conheci uma pessoa que falava muito isso. Falou assim: a profissão de jornalista acabou, não adianta, não existe mais, porque tá sucateada. Então, você entende? É a mesma coisa. E, gente, eu tô dando esse exemplo, mas em todas as profissões é assim. Né? Então, o que difere uma pessoa da outra? O que ela acredita. Que nem eu. Eu sou técnica de enfermagem, eu trabalho à noite. Aí eu tenho... Olha como é a correria, né? Ó, eu sou técnica de enfermagem, trabalho à noite. Aí eu chego de manhã, eu durmo um pouco, aí tem um horário pra a minha filha ir pra escola, e aí eu volto, aí tem um podcast, é tipo assim... São muitas coisas. Muita coisa, né? E tipo, e aí quando eu paro, assim, tipo, tem um momento que tá tranquilo, aí eu fico... Ué, tem nada pra fazer. É até estranho, né? É estranho não ter nada pra fazer. Porque você tá naquele ritmo ali, naquela pressão do trabalho e tal. É muita coisa. Então, aí você fica com aquilo ali, né? Você quer seguir igual um trator, igual você falou. Você vai igual um trator. Não quer nem saber. O que você diria pra uma mulher que tá nessa transição? Transição de carreira? Ou nessa transição de personagem? De personagem, de vida, vamos dizer. Ela precisa se acolher, em primeiro lugar. Porque a gente esquece que a gente pode errar. Você vai errar.
É um fato, você vai errar. Uhum. Então, primeira coisa, defina as suas prioridades, né? Cria o que você vai fazer, né? E aceita que você vai errar. Aceita que você vai perder pessoas no meio do caminho. Aceita, porque nem todo mundo vai ficar feliz com essa tua mudança. Aceita que você tem que deixar uma parte sua morrer para outra nascer. Né? Por que a gente fala de autoconhecimento? Porque é isso, é deixar uma versão sua morrer para outra nascer. Né? Mas isso, gente, é fundamental. Porque a mulherada tá todo mundo tá sobrecarregada, tá cansada, tá tomando remédio. Então, a gente precisa desse equilíbrio. E não tenha medo de pedir ajuda, né? É onde entra o meu trabalho, é onde entra... Hoje em dia tem... Eu sempre falo isso, gente. Hoje em dia... Antes eu acho que as pessoas tinham muito medo de terapia. Hoje em dia tem tanta técnica. Tem técnica que você só precisa ficar deitada, não fazer mais nada. Sabe? Isso vai mexendo com as pessoas. Aceita esse acolhimento. Aceita que você não dá conta sozinha. Ah, não dá. Por que eu falo dessa história de março agora, né? Que nós estamos em março. Porque, vamos ser justas, se você se prometeu em janeiro, já pedalou pra carnaval, já pedalou pra depois do carnaval, e agora você ainda não começou a fazer, você não vai fazer sozinha. Você não tá dando conta de fazer sozinha. Então chama alguém pra te apontar esses pontos cegos. Porque a gente não aprendeu a se acolher. A gente não aprendeu a errar. Então, a gente precisa de ajuda. Então, assim, o meu maior, assim, conselho é... E seja honesta com você. Aceita, você não dá conta de tudo. Você não... Nem máquina dá conta de tudo. Como é que a gente vai dar? Acho que o problema maior é aceitar que não dá conta de tudo. Exatamente. Eu acho que esse é o maior problema, assim. Porque, como a Amanda falou, né? Nós somos criadas para isso. Exatamente. E daí, desconstruir tudo isso É difícil. é muito difícil. Sabe que outro dia eu cheguei pra uma pessoa, pra uma amiga, eu falei assim, nossa, hoje eu tô aquele meme. Fiz o que pude pouco. Ela, então você pode o suficiente. Eu sempre falo isso. Você pode É que nem como as pessoas agem, como a pessoa é. Eu falo, cada um oferece o que tem. E eu vou naquilo de eu vou fazer o que eu consigo, eu não vou fazer além, eu não posso fazer além. Mas a gente chegar a essa conclusão leva muito tempo. Não, e por isso que eu você falo, sabe que você é ponto fora da ajude. curva, né? Você é ponto fora da curva, Mas né? Que não se põe meta, você é totalmente ponto fora da curva, porque a maior parte das pessoas não fazem isso. Mas eu tive ajuda. Sim. Eu tive ajuda, eu tive psicólogas que me ajudaram com isso. Sozinha eu não consegui. Eu Depois ainda tô daí. eu consegui. Eu ainda tenho que trabalhar muito essa minha parte de eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu preciso de fazer isso, não sei o quê. Eu assim, me cobro muito, né? Nessa questão de, eu tenho que pagar a escola da minha filha, eu tenho que não sei o quê, eu tenho que fazer tal. É muito assim, eu me obrigo a muita coisa, entendeu? E tipo assim, se eu não consigo algo que eu deixei pra trás, que acabou fugindo, eu esqueci. Aquilo me frustra demais, sabe? Eu fico, caramba, como que eu pude, né? Deixei isso de fora, não sei o que, isso é importante. Eu me cobro muito, assim, nessa questão. Depois muito. eu vou te mandar, e já fica aqui pra todo mundo também, um material que eu desenvolvi que te ajuda com isso. Chama o Protocolo da Verdade. Porque você começa a se questionar. São 4 perguntas pra você se questionar se realmente precisava ter sido feito, sabe esse tipo de coisa? Eu já me perguntei assim, se amanhã eu não tivesse mais aqui, quem sentiria minha falta, né? Pra quem que eu sou importante, né? Assim, obviamente que pra minha filha, ela é pequena e tal, né? Assim, acho que praticamente pras pessoas que estão próximo, né? Ali pertinho da gente e tal. Mas por quanto tempo que isso ia ficar assim, né? Por quanto tempo as pessoas iam sentir minha falta? Isso chega a doer na gente. De E você sabe uma pensar coisa nesse que outro ponto. dia eu vi num podcast? Qual que é o nome do seu tataravô? É José Bento. O nome da sua tataravó. Você sabe o nome dos 4? Não, só esse que eu conheço, porque minha mãe fala, né? Viu só? Como a gente é esquecido. Tá vendo?
né? E nem foi muito tempo, né? E nem foi muito tempo. Tem gente que talvez não vai saber aqui o nome do bisavô, da bisavó. Então o negócio é, se priorize. Se prioriza. Se priorizem, mulheres. Nós merecemos, né? E, gente, Não se cobrem tanto. infelizmente, chegamos ao fim. Acabou. Foi tão rápido. Muitíssimo obrigada. Imagina, foi um prazer. Eu adorei o papo. Eu também. Bom, Esclareceu verdade. muitas coisas, né? Sim, com certeza. Feliz. E é bom para as mulheres ver que não precisam se sobrecarregar exatamente. e não achar que são as mulheres maravilhas para dar conta de tudo. Exatamente. Eu preparei um material, acho que a gente pode colocar no link da descrição, que é um teste, pra ela ver como que ela tá se colocando, né? Porque você tem a síndrome da guerreira, você tem a síndrome do trator, tem aquela que quer dar conta de tudo. Então, tô me identificando em tudo. Pode acontecer. Aliás, é raro, mas acontece sempre. Raro, mas é sempre, meu. Então, vou deixar esse teste aqui pra vocês, né? A gente pode colocar no link da bio, que eu deixei prontinho. E aí, essa mulher vai ter essa oportunidade, né? De se olhar ali. E aí, eu fico aqui à disposição, né? Eu faço um atendimento que eu chamo de diagnóstico, que é um olhar mesmo. Eu olho, então tá bom, o que tá acontecendo? É isso, eu posso te ajudar dessa forma, dessa forma e dessa forma. Né? E se eu não posso te ajudar, eu também falo, porque eu sou da opinião que isso vale muito também. Sim. Porque você não vai ajudar essa pessoa hoje, mas ela vai te indicar para outra, tudo mais. Tá? Então, tem essa sessão de diagnóstico também, que você pode marcar comigo, e ali você vai ter uma visão, você vai entender onde tá o gap, onde tá o ponto cego que tá te impedindo de ser mais leve, de ter o que você realmente deseja. Deixa o seu Instagram. Meu Instagram é Loreta Farisco. Eu vou marcar ela hoje já, quando a gente postar uma foto, já vou marcar ela já mesmo. Aí, gente, vai lá, façam as suas terapias. Eu acho que ajuda. Eu vou tentar. Eu acho que vai servir pra mim também. Gente, a coisa mais importante é, gente, nem toda terapia é só falar. Tem gente que as pessoas não querem, porque, eu vou ficar falando que... Não, tem muita técnica. Então, assim, isso não é mais desculpa, sabe? Tem técnica que você só precisa deitar. Olha aí. Tá vendo, Você gente? só precisa deitar. Aproveita e dorme. Viu, mulherada? Olha, É essa isso. é uma lembrancinha obrigada, nossa que aqui do graça. podcast. Pra você lembrar da gente. Sim. Adorei, Muito obrigada. obrigada por sua participação. Obrigada, gente. Quem sabe Obrigada. teremos outras aí Bom, pela quando frente. vocês quiserem me dar um tema que eu volto. Opa, é isso aí. Tá bom? Obrigada, gente. Meninas, não se sobrecarregam. Eu sei que é difícil. Eu sei que vocês acham que é impossível, mas não é. Se priorizem. A gente fica por aqui, gente. Até a próxima. Um beijo, tchau.